Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel, prepara teu espírito, porque o que vou compartilhar aqui hoje pode ser um divisor de águas na tua caminhada com Deus. O assunto de hoje é daqueles que fazem a gente olhar para dentro e perguntar: será que estamos vivendo o Evangelho como ele realmente é? Ou será que nos acostumamos com um cristianismo confortável, embalado em poltronas acolchoadas e programações bonitas, mas com pouca transformação real? Pois minha antena não mente, cristãos maduros estão deixando as mega igrejas. Sim, tu não ouviu errado. Gente que já tá na estrada da fé há 10, 15 até 30 anos, líderes, intercessores, ministros, mestres da palavra estão saindo, pedindo carta de desligamento, abandonando igrejas com ar-condicionado, som digital, ministério de louvor com backing vocal e LED piscando. E sabe para onde estão indo? Para salinhas pequenas, para igrejas em garagens, para cultos em casas, para comunidades de 20 e 30 pessoas. Mas por quê? Por quê? Por que, Senhor? É exatamente isso que está sacudindo os céus e as estruturas eclesiásticas no Brasil. Um movimento silencioso, porém avassalador, está tomando forma, o retorno às origens. E eu não tô falando de moda, de birra com liderança ou de rebeldia espiritual, não. Eu tô falando de um sinal dos últimos tempos, de uma restauração profética do modelo de igreja que Jesus deixou. E isso não tá partindo de novos convertidos não, viu? São os mais antigos na fé, os que carregam cicatrizes da caminhada, os que já viram de tudo dentro das igrejas, os que discernem o espírito das coisas. E por que isso tá acontecendo? Porque muita gente tá acordando para uma realidade incômoda. A estrutura da mega igreja está começando a sufocar a essência da igreja viva. Cultos viraram shows, discipulado virou curso em PowerPoint, e a comunhão virou cafezinho pós-culto com selfie no Instagram. Vamos abrir a lente, anteninhas. Esse movimento não é exclusividade de um grupo ou de uma denominação específica. Ele está acontecendo em várias partes do país, em várias denominações, em várias faixas etárias. É um clamor coletivo por algo mais profundo, mais autêntico, mais bíblico. E se você tá aí do outro lado me ouvindo, talvez esteja se perguntando: mas não é melhor estar numa igreja grande, onde tem mais estrutura, mais ministérios, mais oportunidade? Aparentemente sim, né? Mas deixa eu te contar uma coisa: o que parece bonito aos olhos humanos, muitas vezes é exatamente o oposto do que agrada ao coração de Deus. Lembra de Davi? Quando Samuel foi ungir o rei, ele viu Eliabe e pensou: com certeza é esse. Mas Deus disse em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha o coração. Pois é, e Deus está olhando o coração da igreja brasileira. Tá pesando, medindo e revelando que muita coisa que parece forte, na verdade é frágil. Que muita coisa que parece avivada, tá morna. E como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Eita glória! Mas voltando, o canal Antena Gospel trouxe essa bomba espiritual em um vídeo revelador agora, e com base na palavra, com base na história da igreja, com base em experiências de pessoas reais, pessoas que estão trocando os palcos pelas salas de oração, os shows pelas escrituras, e os programas de domingo por relacionamentos de segunda a sábado. E esse vídeo não é só um alerta, ele é um despertar. É como uma trombeta soando nos 4 cantos do Brasil dizendo: voltem, voltem ao primeiro amor, saiam de Babilônia, saiam do sistema religioso que sufoca, que embriaga com fama e estrutura, mas não alimenta a alma. Mas minha anteninha abençoada, não se engane, não é todo mundo que vai entender isso. Tem gente que vai chamar esses cristãos de revoltados traidores da igreja, desviados. Mas deixa eu te lembrar, Jeremias foi chamado de louco, Elias foi perseguido, João Batista foi decapitado e Jesus, crucificado. A verdade incomoda. Mas como diz o Senhor em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então segura firme, respira fundo e abre o coração, porque o que vamos ver a partir de agora pode mudar totalmente a forma como você enxerga a igreja, comunhão, discipulado e o próprio corpo de Cristo. Minhas anteninhas queridas, muita gente pensa que esse êxodo dos cristãos maduros das mega igrejas é apenas uma questão de gosto, de estilo de culto, de nostalgia, mas não é nada disso.
O que está por trás desse movimento é muito mais profundo. É uma resposta espiritual, bíblica e até profética à crise silenciosa que tem assolado muitas igrejas modernas. Eita glória! Prepara tua Bíblia, tua mente e teu espírito, porque agora a gente vai ligar os pontos e enxergar o que muita gente tem ignorado. O modelo bíblico de igreja foi abandonado. Vamos começar pela raiz. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 42 ao 47, está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é o retrato da igreja primitiva: comunhão íntima, doutrina sólida, vida em comunidade, simplicidade no partir do pão. Não tinha telão, não tinha fumaça, não tinha roteiro de evento. Mas tinha temor de Deus, tinha sinais, tinha unidade, tinha transformação. E aí eu te pergunto, você acha que esse padrão foi superado? Que a modernidade substituiu o Espírito Santo? Que o Evangelho agora precisa de palco e patrocínio? Nananina não. A Bíblia não envelhece, não se adapta à cultura, ela molda a cultura. E o Espírito Santo está chamando a igreja de volta ao padrão original, onde o culto não era performance, mas oferta viva. O testemunho dos que saíram das mega-estruturas. Um deles é de João, nome fictício, líder de ministério por mais de 15 anos numa igreja grande. Ele diz que um dia percebeu que as pessoas entravam e saíam como se estivessem num shopping espiritual. Sem vínculo, sem discipulado real, sem confissão, sem restauração. Era culto delivery, você recebe a bênção e vai embora. Outro testemunho foi de Maria, que frequentou por 8 anos uma dessas igrejas com estrutura de evento gospel. Passou por um divórcio doloroso. Ninguém ficou sabendo. Ninguém a acompanhou. Era como ser invisível no meio da multidão, disse ela. Isso me corta o coração, anteninhas. Porque igreja é corpo. Igreja é família. Igreja é lugar onde a dor de um é a dor de todos. Como é que vamos chorar com os que choram se a gente nem sabe o nome do irmão do banco da frente? 5 problemas que estão afastando os maduros. De acordo com a pesquisa citada no vídeo, os principais motivos pelos quais cristãos maduros estão saindo das mega-igrejas são: anonimato espiritual, anos frequentando sem ser conhecido de verdade; superficialidade nas relações, tudo limitado ao paz do Senhor, e Deus te abençoe; espetacularização do culto, mais foco na estética do que na presença; centralização ministerial, poucos servem, muitos apenas assistem; falta de prestação de contas, ninguém discipula, ninguém é discipulado. Ou seja, minha anteninha, não é rebeldia, é sede. Não é insatisfação carnal, é fome da alma. O povo tá sentindo que algo tá fora do lugar e tá buscando a simplicidade que produz vida. O chamado à comunhão verdadeira. Lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, está escrito: Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Mas como é que vamos nos estimular se não nos conhecemos? Como congregar de fato se somos apenas parte de uma plateia? Como viver mutualidade cristã se estamos cercados por estranhos? O apóstolo Paulo ainda escreve em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quando vos reunis, cada um tem salmo, doutrina, revelação. Cada um, meus irmãos. Cada um. Isso não acontece em ambientes onde o culto é centralizado, fechado, engessado. Isso floresce em pequenos grupos, em comunidades, onde o dom de cada um pode se manifestar. As igrejas da era constantiniana e a morte da simplicidade. Quando Constantino oficializou o cristianismo no Império Romano, lá pelo século IV, a igreja passou a ter prédios luxuosos, hierarquias clericais e uma aparência muito mais institucional que espiritual. O povo deixou de ser parte ativa e virou público. O resultado? Um cristianismo enfeitado, mas esvaziado. E o que começou como comunhão virou cerimônia. O fogo foi substituído pelo formalismo. E hoje, em pleno século XXI, o Espírito Santo está soprando de novo. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai do sistema, volta para a essência. Evidências históricas e bíblicas. Segundo o historiador cristão John Dickson, até o ano 300 depois de Cristo não existiam templos cristãos. O povo se reunia em casas. Crescia? Multiplicava. Não era aumenta a estrutura, era divide o grupo. E por quê? Porque isso garantia discipulado pessoal, desenvolvimento dos dons, cuidado mútuo real, prestação de contas, proteção contra heresias. O clamor dos cristãos de hoje. Tem anteninha nossa que já comentou. Congreguei 25 anos numa grande denominação. Agora estou numa igreja missionária de garagem. Pouca gente, mas muita unção. Outro testemunho.
Fui invisível por anos numa igreja grande. Hoje numa igreja pequena sou ouvida, discípulo outras mulheres, oro com liberdade e sinto a presença de Deus como nunca. E isso tá se espalhando pelo Brasil. É como se uma chave estivesse virando no coração do povo de Deus. Não é divisão. Não é confusão. É restauração. O aviso profético para os últimos dias. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente tá vendo exatamente isso. O amor esfriando, a comunhão virando fachada, a fé sendo trocada por marketing religioso. Mas também estamos vendo o remanescente se levantar. Cristãos acordando, saindo do sistema e voltando ao secreto, à comunhão, ao discipulado real. Como Jesus fez, como os apóstolos fizeram, como o Espírito Santo está fazendo de novo. E agora? O que eu faço com tudo isso? Talvez você esteja aí, coração acelerado, olhos marejados, lembrando dos momentos que viveu na igreja, das vezes que entrou e saiu sem ninguém notar, das vezes que sentiu que sua presença era opcional, das orações que orou sozinho, das vezes que quis servir, mas não teve espaço, das palavras que queimavam no seu espírito mas nunca chegaram ao microfone. Talvez você esteja lembrando de quando tudo era mais simples, mais verdadeiro, mais íntimo, mais como era no começo. E a pergunta que não quer calar é: será que chegou a hora de sair? Será que é Deus me chamando para algo novo? Ou melhor dizendo, algo antigo, algo original? Meu querido anteninha do canal Antena Gospel, calma. Respira fundo. Vamos discernir juntos. Busque direção divina, e não só reação emocional. Antes de qualquer coisa, coloca teu joelho no chão. Vai para tua torre de vigia. Faz o que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 manda. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não saia por ferida. Saia por convicção. Não tome decisões baseadas em mágoas, mas em revelações. Tem gente saindo de igrejas grandes machucado e entrando em igrejas pequenas com o mesmo coração amargurado. E sabe o que acontece? A ferida contamina um novo ambiente. O que Deus está fazendo é um movimento de restauração, não de divisão. Então, se você sente esse chamado, jejum e oração são teus primeiros passos. 2. Examine suas motivações. É fuga ou propósito? Tem gente trocando de igreja só porque cansou ou não gosta do pastor, acha os cultos longos, não aguenta mais escala. Ei, não confunda fadiga emocional com direção espiritual. A Bíblia nos ensina a sermos ovelhas guiadas, não rebeldes desgarrados. Pergunte a si mesmo: estou indo porque Deus está me levando ou estou fugindo porque fui confrontado? Quero mais simplicidade ou apenas mais conforto? Estou em busca de comunhão verdadeira ou de um grupo onde ninguém me cobre nada? Se a resposta for Deus, propósito e pureza, então você está no caminho da restauração. 3. Procure uma comunidade que viva o modelo bíblico. Nem toda igreja pequena é saudável, assim como nem toda igreja grande é mundana. O que você deve procurar é uma comunidade que vive os princípios de Atos 2, doutrina sólida, comunhão verdadeira, partir do pão e oração constante. Um lugar onde você é conhecido pelo nome, seus dons são reconhecidos e usados. Você é confrontado com amor. A palavra é central, e não o entretenimento. A presença de Deus é mais importante que a estrutura. E principalmente, onde você sente que o Espírito Santo tem liberdade para agir. 4. Testemunhe sua transição com humildade. Muitas pessoas que saem das mega-igrejas acabam virando acusadoras do corpo de Cristo. Começam a criticar tudo e todos, como se fossem os únicos iluminados. Cuidado com isso. Jesus te chamou para ser sal da terra, não dedo apontado. Compartilhe sua história sim, mas com graça, com lágrimas, com gratidão, com maturidade. Seja uma ponte de reconciliação para outros que também estão acordando, mas ainda estão confusos. Seja a resposta para quem ainda nem entendeu o que está sentindo. 5. Prepare-se para os últimos dias como igreja viva. Minhas anteninhas, o tempo é urgente. A perseguição está vindo. Os sistemas religiosos estão se corrompendo. As estruturas estão tremendo. E sabe quem vai permanecer firme? Aqueles que estiverem fundamentados em relacionamentos reais, doutrina sólida, discipulado constante, obediência ao Espírito Santo. Como disse Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 9. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. As igrejas que sobreviverão à grande tribulação não serão necessariamente as mais ricas ou famosas, mas sim as mais unidas, fiéis e firmadas na rocha.
Por isso, se Deus está te chamando para se conectar com uma igreja menor, mais bíblica, mais discipuladora, mais viva, não hesite. Mas vá com humildade. Vá com temor. Vá com o Espírito Santo. Agora é a hora da tua voz, anteninha. Quero que você me conte nos comentários. Você já passou por uma igreja grande e hoje está numa igreja pequena? Sentiu essa diferença no discipulado, na comunhão, na presença de Deus? Tem percebido esse movimento na sua cidade, no seu bairro, no seu círculo de fé? Vamos abrir espaço para um avivamento nos comentários. Compartilha tua experiência. Outras anteninhas vão ler e se identificar. Porque o mover de Deus não acontece só no altar. Acontece na mesa, na roda de conversa, no testemunho sincero. E se esse vídeo falou com você, envia ele agora mesmo para aquele irmão ou irmã que anda cansado, frustrado, seco espiritualmente. Deus pode usar esse conteúdo para reacender a chama, restaurar a visão e reposicionar alguém. Conclusão final: o chamado do céu está soando. Minhas anteninhas, o que a gente viu aqui hoje não é mais uma opinião. É uma revelação. É uma convocação divina para voltar às raízes, para restaurar o modelo de igreja que Jesus deixou, para se alinhar com o céu nos últimos dias. Como está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esse sair não é geográfico. É espiritual. É sair do sistema, da vaidade, da superficialidade. É voltar para a essência, para a comunhão, para a cruz, para a palavra. E lembra, como diz o ditado do reino, melhor estar apertado com a verdade do que confortável com a mentira. Chamado à ação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Antena Gospel, já se inscreve agora. Ativa o sino e entra nessa comunidade onde a gente trata das verdades espirituais sem maquiagem. Aqui a gente desce a lenha no sistema, mas levanta o nome de Jesus. Compartilha esse vídeo no teu grupo de WhatsApp, no Facebook da igreja, no Instagram, no Telegram da intercessão, onde for. Seja um porta-voz do céu. E fica ligado, porque na próxima semana vamos expor 5 práticas religiosas que estão em todas as igrejas, mas não estão na Bíblia. Aqui é a Antena Gospel, sintonizando direto do trono para tua casa. Fica na paz, anteninha abençoada, e até o próximo vídeo.